E agora a gente vai para uma parte que eu considero importantíssima e vejo que acredito que até para mim e para muitas das pessoas que com certeza estão assistindo esse vídeo, a parte da corte dos arcanos menores pode sim ter sido um grande obstáculo, porque, bom, pelo menos quando eu tive meu contato com o tarô, eu pude notar que quando vem aquele livreto de palavras-chave, que todo deck, ele com certeza ele acaba vindo, o deck de Marcelle, ele foi a principal referência, são apontadas características físicas, né, da matéria. Mas quando a gente começa a entender melhor conceito de simbologia, conceito de correspondência de elementos, como eu já havia falado nos arcanos numerados, a gente começa a perceber que a corte ela fala muito mais do que apenas as características físicas de alguém. Mas a gente pode ajudar a ilustrar com arcanos numerados? Pode. É possível também. Mas a corte, ela traz outros detalhes, uma riqueza, sabe, de elementos muito mais diversa se comparada, né, com apenas as atribuições físicas. Existe muito de riqueza simbólica dentro do tarô. Então, quando a gente vai para essa parte, né, da corte, a gente precisa entender que a corte, cada figura tem uma representação, e dentro dessa representação a gente consegue entender melhor como é que cada figura vai se desenvolvendo dentro do tarô. Então, a parte dos arcanos da corte é um total de 16 cartas, e dessas 16 são 4 figuras para cada naipe. Então, a gente, né, eu já tinha dito isso no vídeo dos arcanos menores, da introdução, mas eu reforço aqui porque não tem problema nenhum. Quando a gente vai entender que cada grupo, né, cada naipe é composto de 4 figuras. Então, a gente tem o pajem. Pode ser pajem, pode ser valete, pode ser princesa. É a mesma figura, mas vai depender do criador daquele tarô. Porque segundo cada criador, ele tem uma concepção, uma visão de mundo diferente de cada arcano. Então, ele vai atribuir o nome que lhe for melhor. Então, a gente tem ou cavaleiro, ou príncipe, né? Mas geralmente a gente vê cavaleiro, né, como sendo essa figura. Temos a rainha e temos o rei. Então, nós temos 4 figuras que compõem cada naipe. Então, de acordo com essas figuras, eles vão trazer detalhes de como é também, né? A gente já tinha falado que os arcanos numerados, eles do 1 ao 10, eles vão crescendo, eles vão tomando forma. A mesma coisa acontece nos arcanos da corte. O pajem, ele sempre vai apontar para a parte, eu não diria mais frágil, mas a parte mais visceral daquele naipe, que ainda não foi lapidado, que ainda não foi construído. Então, se a gente for notar, por exemplo, o valete de paus, ele tem a mesma estaca que a gente vê, né, o mesmo porrete que a gente vê lá do Ás, né, da manifestação do universo, mas ele ainda não sabe como vai lidar direito com esse elemento. Então, é um ponto em que a gente entende que a maturidade, o desenvolvimento daquele naipe, ele vai se construir à medida que forem evoluindo, né, as figuras. Então, a gente percebe que aqui a gente tem o valete, né, do tarô de Marsella. O valete do tarô de Marsella, ele tende a mostrar que, ok, eu sei o que é, mas não sei como usar. Então, quando a gente vai chegar nesse ponto, a gente entende que para que ele, né, desenvolva e crie habilidades, ele precisa passar por alguns processos. Então, a gente começa a entender melhor como é que essa dinâmica vai funcionando, tá? E como a gente percebe também, é uma característica muito forte, né, dos valetes, todos os valetes, ou todos os príncipes, todos os pajens, enfim, como eu falei, a mesma figura. Eles vão representar aquele naipe cru, que ainda precisa ser lapidado, que ainda precisa ser trabalhado. A pessoa tem consciência, mas assim, por conta da idade. Geralmente os valetes são representados por figuras, né, ou crianças ou adolescentes, então eles ainda estão nesse desenvolvimento, né, de entender como melhor trabalhar com aquele naipe, de que forma ele vai se desenvolver. E aí, quando ele se torna um cavaleiro,
é que aquela habilidade ela começou a ser lapidada, mas ainda requer alguns ajustes, porque afinal de contas, os cavaleiros eles são treinados, né? Eles estão no campo de batalha, mas eles estão constantemente treinados para que se alguma situação que precisa, né, de alguma ação, algo precise ser feito, ele já tá ali, ele já sabe mais ou menos como é que ele vai lidar com aquela situação. Então todo cavaleiro, ele vai mostrar a energia de impulso. Então, antes que eu esqueça. O valete, justamente porque ele está construindo, ele está sendo lapidado, ele naturalmente carrega a energia do seu próprio elemento. Então, a gente tem, né, energia elemental. Do naipe de pau, a gente tem o fogo. Então, junta com a terra. Então, o que a terra precisa fazer para se desenvolver? Então, quando ela chega no estágio do cavaleiro, o cavaleiro é a força primordial. O cavaleiro é a força que traz impulso, que traz energia, que é a energia de vigor, aquela energia característica da juventude. Então a gente pode facilmente atribuir todos os cavaleiros também com uma regência de fogo. Então é essa coisa do impulso, da vitalidade, tudo isso está ligado com o universo das figuras dos cavaleiros, tá? Quando a gente vai partir para as rainhas, né, para as mães, a gente sabe que a energia yin, né, a energia receptiva da água, está ligada com as emoções. Então, quando a gente observa as rainhas, todas as rainhas, elas têm em si intrínsecas as características do elemento água, juntamente com o elemento ao naipe em que ela pertence. Então, se fosse, uma rainha de espadas. A rainha de espadas, ela tem a regência do elemento água, ela tem a energia receptiva, a energia yin, a energia da água, né, das emoções, juntamente com o naipe de espadas, que é o ar, que é as ideias, as coisas fluidas, o discurso. Né? Geralmente a gente costuma atribuir as rainhas como uma figura um pouco mais acolhedora, que compreende melhor, que abraça melhor ao seu reino, mas que também requer disciplina, requer pulso firme, requer alguém que sabe muito bem o que está fazendo, que tem ideias convictas, convence as pessoas através das suas palavras. Isso são características que são atribuídas a uma rainha de espadas, por exemplo. Então, toda rainha, ela vai ter sua influência do elemento água, mais a influência do naipe em que ela corresponde, ok? E aí, quando a gente chega no rei, o rei é de fato a cabeça, né? Ele é a cabeça do reino, é aquele que coordena, é aquele que vai direcionar melhor o seu reino. Então, todas as coisas que estão ligadas com o intelecto, que estão ligadas com o princípio do pensei, farei, tá ligada com o rei. Então, a gente começa a entender que, por isso que eu falei, a gente vai expandindo o nosso olhar e começa a observar que o rei, ele, além de encabeçar, né, de trazer essas ideias, de discutir melhor como governar o seu próprio reino, o seu próprio naipe, a gente entende também que ele é o principal decisor dentro daquele naipe. Então, ele é a força máxima do arcano menor. Então, quando a gente... Por isso eu havia dito já em outro vídeo, quando a gente vai atribuir uma pessoa que tem um intelecto muito bem formado, e aí, sei lá, sai um rei de paus, a gente entende que é uma pessoa que, além de ter ideias muito bem consolidadas, é uma pessoa que cativa, é uma pessoa que expande, é uma pessoa que tende a ter uma força na voz, assim, que encanta, né? Vamos pensar que quando a gente observa o fogo ele é uma fagulha, assim, que chama a atenção, né? Então, a gente observa que o fogo, ele seduz, então... É aquela palavra que acolhe, convence, sabe? Aquele típico vendedor que vai vender Coca-Cola no deserto? É mais ou menos isso. Então, quando a gente fala de um rei, uma pessoa, rei de paus, é uma pessoa que tem uma força na voz, mas tão convincente, que às vezes o produto que ele tá querendo ali vender nem é bom. Mas só pela maneira como ele convenceu você de que aquilo é bom, você se convence e você tem. Uma pessoa que ela é rei de paus, ela tem essa convicção na voz tão forte que muitas vezes acaba até fazendo com que a gente esqueça das nossas reais necessidades e compre aquela ideia que nos foi vendida. Então a gente começa a perceber a nível de força, né, de defesa também, de reino, a gente começa a entender como é que aquele naipe vai se construindo. Então, isso é importante pra gente entender essa parte da corte,
dos arcanos menores, que assim a gente consegue entender melhor como é que aquele naipe ele vai se desenvolver. Então, agora que você entendeu melhor quais são os conceitos atribuídos aos arcanos da corte, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se tem alguma dúvida a respeito dos arcanos, aproveita aqui, ó, deixa aqui nos comentários que a gente vai debatendo e quem sabe eu consigo aí te auxiliar de alguma forma a melhorar as suas interpretações e expandir o seu conhecimento a respeito do tarô. Então, um beijo e até o próximo vídeo.